Vejam só, no âmbito do julgamento do caso Iatama contra a Nicarágua, um caso muito importante da jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, a Corte assim explicou o seu entendimento. A previsão e aplicação de requisitos para exercitar os direitos políticos não constituem, por si só, uma restrição aos direitos políticos. Esses direitos não são absolutos e podem estar sujeitos a limitações. Sua regulamentação deve observar os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade em uma sociedade democrática. A restrição deve encontrar-se prevista numa lei, não ser discriminatória, basear-se em critérios razoáveis, atender a um propósito útil e oportuno que a torne necessária para satisfazer o interesse público imperativo e ser proporcional a esse objetivo. A partir justamente do julgamento do caso Iatama contra a Nicarágua, nós chegamos no primeiro tópico, digamos, mais objetivo e concreto dessa nossa aula, que diz respeito à chamada candidatura avulsa ou independente. A candidatura avulsa ou independente nada mais é do que a possibilidade de se candidatar para funções políticas fora de uma estrutura prévia de filiação partidária. Um assunto muito debatido em vários países, inclusive no Brasil, que não admite a candidatura avulsa ou independente. Será que esse gesto legislativo e jurisprudencial do Brasil de não admitir a candidatura avulsa ou independente é convencional ou é inconvencional contrário à Convenção Americana, já que o artigo 23, parágrafo 2º, depois de utilizar a expressão exclusivamente, não menciona filiação político-partidária para limitar o exercício de direitos políticos. Este assunto já foi enfrentado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pois bem, nós temos dois casos bem relevantes sobre esse assunto. E dois casos em que, aparentemente, há um confronto entre as decisões da Corte Interamericana. No caso Iatama contra a Nicarágua, que acabamos de ver um brevíssimo fragmento, a Corte afirmou o seguinte: não existe disposição na Convenção Americana que permita sustentar que os cidadãos somente podem exercer o direito a postular-se como candidatos a um cargo eletivo através de um partido político. Caso Iatama contra a Nicarágua, a Corte Interamericana deu preferência a uma interpretação mais literal do artigo 23, parágrafo 2º da Convenção Americana, concluindo que, como esse dispositivo não autoriza a limitação do direito político de ser votado, de se candidatar à prévia filiação político-partidária, a partir do momento em que foi inserido esse requisito, essa exigência na legislação da Nicarágua, nós temos uma normativa inconvencional. Anos depois, porém, no julgamento do caso Castanheda Gutmann contra o México, a Corte Interamericana já adotou outro entendimento e admitiu uma margem de apreciação nacional para o Estado regular a matéria. Vamos lembrar o que é uma margem de apreciação nacional? Algo muito utilizado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E mais excepcionalmente utilizada essa teoria no contexto do sistema interamericano. A teoria da margem de apreciação nacional, que recentemente, no ano de 2021, inclusive foi introduzida no preâmbulo da Convenção Europeia de Direitos Humanos por meio de um protocolo adicional. Essa teoria significa simplesmente o seguinte: há alguns assuntos de natureza moral, política, assuntos de natureza procedimental mais secundários, o direito internacional dos direitos humanos não vai regular, não vai avançar a tanto, vai reservar uma margem de apreciação nacional para um exercício mais expressivo da soberania. Aqui no caso da candidatura avulsa ou independente, nós temos um ótimo exemplo. Um exemplo muito didático.
No julgamento do caso Castaneda Gutmann contra o México, a corte disse o seguinte: México, se você quer exigir filiação político-partidária para candidatura política, tá tudo bem. Não é inconvencional exigir. México, se você também não quer exigir, quer admitir a chamada candidatura avulso ou independente, com os ganhos e com os riscos, em especial de provocar uma maior tração na carreira de políticos populistas, tudo bem, México. Se você quer dispensar a filiação político-partidária, eu vou compreender essa questão como uma questão política do seu direito interno. Não vou estabelecer que é convencional nem inconvencional. Ora, Caio, mas como vamos compreender esse entendimento da Corte Interamericana? Não fica contraditória a jurisprudência entre o caso Iatama e o caso Castaneda Gutmann? Vejamos que a Corte Interamericana explicou o assunto quando julgou justamente o caso Castaneda Gutmann. Antes que façamos uma leitura desse fragmento, vejamos o seguinte. No julgamento do caso Iatama contra a Nicarágua, teria ocorrido uma alteração da legislação nacional para exigir filiação partidária, o que impactou, vejam só com atenção, de forma desproporcional comunidades indígenas que desejavam continuar disputando eleições por meio de alguns dos seus representantes. Opa, que interessante! Na Nicarágua não se exigia a filiação político-partidária para as candidaturas políticas. E algumas comunidades de povos tradicionais da Nicarágua, povos indígenas, povos tribais, estavam disputando há muitos anos eleições, sem necessariamente fundarem um partido, ou que os seus líderes participassem, se filiassem a outros partidos políticos. Em determinado momento, porém, a legislação da Nicarágua introduz esse novo requisito, e isso ocasionou um impacto desproporcional para aquelas comunidades indígenas, salvo engano, da costa atlântica da Nicarágua. O que significa o impacto desproporcional? A discriminação indireta. Aparentemente, o critério não é discriminatório. Aparentemente, ele é neutro. Todas as pessoas que quiserem se candidatar precisam antes se filiarem a algum partido político. Mas isso causa um impacto desproporcional. E o impacto desproporcional traz consigo uma discriminação indireta para algumas comunidades afetadas, neste caso, para comunidades indígenas e tribais. Já no contexto do outro caso, Castaneda Gutmann contra o México, não havia qualquer dificuldade ou vulnerabilidade para se proceder com a filiação partidária. Por isso, neste caso, a Corte Interamericana explicou o seguinte, no caso Castaneda Gutmann contra o México. Abro aspas. O caso Iatama trata de pessoas que pertencem a comunidades indígenas e étnicas, sim, da costa atlântica da Nicarágua, que se diferenciam da maioria da população por suas línguas, costumes e formas de organização, que enfrentavam sérias dificuldades que os mantinham numa situação de vulnerabilidade e marginalidade para participar na tomada de decisões públicas dentro deste Estado, onde o requisito de participar politicamente através de um partido se traduzia numa forma de organização alheia aos usos, costumes e tradições, que impedia, sem alternativas, a participação dos referidos candidatos nas eleições municipais respectivas. Por isso, quando a Corte Interamericana julga o caso Castaneda Gutmann, ela confere ao Estado do México, e isso de alguma forma produz também um precedente expansivo para outros estados americanos, uma margem de apreciação nacional para definir as características dos seus sistemas eleitorais. No caso Castaneda Gutmann, a Corte Interamericana, de alguma forma, muda substancialmente a interpretação que ela havia conferido ao artigo 23, parágrafo 2º, no sentido de que ele não deve ser interpretado literalmente,
no que diz respeito às condições que podem limitar o exercício dos direitos políticos de votar e ser votado, mas sim no contexto geral da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Uma outra conclusão que extraímos desse julgamento: os estados podem estabelecer outras condições para o exercício dos direitos políticos, de votar e ser votado, desde que sejam estritamente legais, busquem uma finalidade legítima, sejam necessárias numa sociedade democrática e também proporcionais. Para que possamos encerrar esse assunto da candidatura avulsa ou independente. Em outras ocasiões que vocês identificarem, de repente, que o assunto voltou à discussão no Brasil, candidatura avulsa ou independente, vocês vão lembrar dessa aula em que estabelecemos o seguinte: a exigência de filiação político-partidária para disputa em eleições de cargos políticos não é inconvencional. E se o Estado, porém, a exemplo do Estado brasileiro, decide alterar a sua legislação atual para admitir a candidatura avulsa ou independente, isso também não ofende um parâmetro convencional do sistema interamericano. E isso porque temos, em resumo, uma margem de apreciação nacional dos estados para definirem as principais e mais gerais características dos seus respectivos sistemas eleitorais.